Fala galera que acompanha o canal do Liseus, estamos de volta mais uma vez e dessa vez eu estou bem acompanhado com o Eduardo, Rones e o André. E hoje nós vamos falar do X1, a disputa de dois times que foram campeões da temporada passada e vão se enfrentar na Supercopa Rei de 2026, que é o Flamengo e o Corinthians. Dois times que não se reforçaram muito ainda, né? Mas estão mantendo a base do... Forçou o papai. Ainda assim, não mexeram muito no time titular. Contratação de alto nível, assim, não teve tanta não. Entendeu? A Flamengo só fez nenhuma? Duas. Três, né? Teve mais um. Enfim, vamos começar pelo goleiro. Que no Corinthians foi um pilar na temporada passada, que foi o Hugo Neneca. E o Flamengo é o grande argentino Agustín Rossi. Para você, Eduardo, qual os dois? Por mais que os dois teve falhas aí nos últimos tempos aí, mas eu acho que o Rossi é melhor. Porque o Neneca não passa confiança nenhuma para mim, ainda mais na bola aérea. O cruzamento na área para sair de soco com ele é Maria, um perigo. E o Rossi eu vejo um goleiro mais seguro, tem uma boa saída de bola com o pé, então um pouco do Rossi. Eu também vou de Rossi. Eu acho que o Neneca tem muito a evoluir. Ele é um goleiro que faz defesas impossíveis e nas mais simples ele se perde e leva gol. E a segurança é o primeiro requisito para um grande goleiro. Nessa questão, o Rossi está bem à frente do Neneca. Qual que é a idade do Rossi? O Rossi eu acredito que 29, 29. Nossa senhora, ainda tem muito para rodar ainda, papai. E o Neneca? Neneca acho que tem 20. É 2000, se não me engano. Sai. Parece que tem 3 anos de um pro outro? Não parece, né? Eu acho que parece, porque na minha cabeça... Parece que o Rossi tem 40 e o Neneca 20. É, tipo isso. Jogando. Isso foi a finalização. O Rossi acabou de fazer 30. E o Neneca... O Neneca acho que deve ter uns 25 ou 24. 26. Ó, Vai fazer 20. parece que é maior a diferença. 27 depois da manhã. É Rossi. Rossi, né? Meu voto vai ser o Rossi também. Acho que aqui é fácil. Inclusive, eu não quero o Neneca na Copa e pra mim ele é tipo 10ª opção de goleiro. Muito melhor. O Léo Jardim. Minha 3ª opção de goleiro, Fábio. Tem um monte de... O do Santos também. O Gabriel Brazão. Tem muita opção boa. E é isso. O goleiro então, Rossi. Na lateral direita, no Flamengo, temos o Varela, uruguaio que na reta final, do meio para o final do ano, melhorou bastante. E temos no Corinthians o Mateuzinho, que é um dos pilares da defesa. E para você, Eduardo? Hoje eu não vejo muita diferença entre o Varela e o Mateuzinho, não, mas o Varela é melhor. Hoje ele está melhor, ainda mais por essas últimas participações dele na Libertadores e tudo. Mas o Mateuzinho está jogando muito bem no Corinthians, está surpreendendo no Corinthians. Você não vê diferença do Varela pro Mateuzinho? Não é que eu não vejo diferença, pô. Eu não vejo que é pouca então, diferença, mas no nível de atuação. No nível. Pois é. Foi essa pergunta. Vou falar. Eu vou de Varela também, apesar de achar que o Mateuzinho evoluiu muito depois que ele foi pro Corinthians. No Flamengo ele não passava segurança e no Corinthians, apesar de aqui ou lá ele cometeu uns vacilos, mas ele se tornou um jogador importante pro estilo de jogo do Corinthians. Ele às vezes é até um desafogo do lado direito e do lado esquerdo. Pelo esquema do Dorival favorece, para que ele... Tem do lateral que sobe. Para que ele seja assim. Então, apesar do bom momento dele, mas é Varela. Varela vem de uma final de Libertadores épica, um Mundial de Clubes de alto nível. E uma temporada fantástica que ele fez ano passado. Ele se tornou, para mim, ele subiu muitos degraus ali em questão de até mesmo de idolatria, né? Para o clube. Então é Varela. E o Varela tá jogando até de lateral esquerdo. E volante. Volante. E tá indo bem. E também bota muita experiência. O Varela é rodado. O Mateuzinho só jogou no Flamengo, praticamente. Mas eu acho que eles têm idade parecida. Mais ou menos. O Varela acho que tem uns 31 e o Mateuzinho tá com 25. O Mateuzinho não é tão novo mais não, 26, 27, eu acho. Tá longe disso. É muito. Mas é Varela. Eu tô exagerando quando eu falo que o Varela hoje é tipo top 5 melhor lateral direito sul-americano jogando bola. Jogando aqui. Aqui é fácil, mas eu falo tipo,
Aí eu não sei. Não é tão exagerado porque lateral não tem direito é lateral. uma carência muito grande. Não tem Talvez eu lateral. achar ali 1 ou 2 na Argentina, 1 ou 2 no Brasil e só. Aí eu não sei não. Da Copa. Brilha, tem chance de O Daniel Munhoz, acho que pra mim hoje ele é o melhor lateral direito sul-americano. Está dando melhor do que qualquer lateral direito argentino, brasileiro, o próprio Varela. Acho que pra mim esse voto é fácil, Varela. Não tem que discutir muito, não. Agora nós vamos para. Antes de falar pra cá, né? Tá 2x0 pro Flamengo. Agora nós vamos pro zagueiro do lado direito. Aqui no time do Corinthians tem o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique. E no time do Flamengo tem o Léo Ortiz. E eu acho que aqui vai ser um pouco tempo, né? Pra você, Dani. Por mais que o Gustavo Henrique tenha evoluído no Corinthians das últimas temporadas dele, que ele tá em nível assim mesmo de agora ele chegou com importância, fazendo gol lá no Corinthians, mas não tem nem comparação. Isso aí eu acho que já é um nível muito mais acima do meu time. Dos 11 do Corinthians, acho que todo mundo ali é crucial. Eu também é Léo Ortiz. Pelo jeito, eu acho que o Felipe Luiz também compactou de uma opinião minha, de achar que o Léo Ortiz é um dos melhores zagueiros do mundo. Não é exagerado. Aí é loucura. Aí é loucura. Ele fez uma partida muito abaixo do Fluminense agora, porque veio voltando lesão, começo de temporada, não tinha jogado. Nossa, muito bizarro a partida. Mas é um zagueiro do mais alto nível do futebol brasileiro e mundial. Brasileiro. E acho que não tem comparação. Talvez ele tenha feito boas partidas pelo Corinthians, subiu de produção depois que o Dorival chegou lá, mas não dá para comparar. É mais um ex-Flamengo, né? Terceiro ex-Flamengo da lista aqui, né? É. Terceiro do Corinthians e é ex-Flamengo. E. Pô, não tem como não, velho. O Léo Ortiz. É muito fácil aqui. 3x0 pro Flamengo. velho. E agora nós vamos para a escolha do outro zagueiro. Vai ter um pouco mais de equilíbrio, mas acho que ainda assim vai ser um pouco tempo, que no Corinthians é o André Ramalho, né? Vamos considerar o André Ramalho. O Gabriel Paulista chegou, vai ser titular provavelmente, mas ainda não. Já estreou? Não, ainda não. Eu acredito que não. Não, acho que Acho que nem entra no titular. Então, por isso que a gente está considerando o André Ramalho, que fez uma boa temporada pelo Corinthians no ano passado, contra o Léo Pereira. E aqui eu acho que é fácil, né? não é pouco tempo. O Léo Pereira, muita coisa, não tem nem comparação. O Léo Pereira, não sei, velho. Tem momentos ali que ele joga muito mais ainda que o Léo Ortiz, tem momentos. Eu fico assim, o povo dá muita moral assim pro Léo Ortiz, mas o Léo Pereira também joga. Para mim, é Léo Pereira também, e talvez com um desnível ainda maior do que do Léo Ortiz para o Gustavo Henrique. Porque o André Ramalho começou muito bem no Corinthians, zagueiro que veio do futebol europeu, né? Passou muito tempo no PSV, jogou por lá, mas ele caiu muito de produção. Para ser sincero, não sei como está o nível das atuações dele na final da Copa do Brasil. Eu falei que ia ser mais equilibrado, porque na minha cabeça o André Ramalho estava jogando um pouco mais do que o Gustavo Henrique. Eu acho assim, o Léo Pereira muita coisa acima também. E eu acho que o André Ramalho não está no melhor momento dele e por isso estava considerando o Gustavo Henrique à frente, mas na briga é Léo Pereira, sem titubear. Eu acho que o Léo Pereira está na fase melhor que o Léo Ortiz. Em fase. Sim. Na fase. E defensivamente ele falha mais, tal, mas ele sempre ajudou mais no ataque, até do que o Léo Ortiz, eu acho. Ele tem um passe longo muito importante para o Flamengo e tem uma qualidade também com os pés ali, que é pouco zagueiro que tem. E tem um negócio dele que o Vitão também tem, que é eles defendem antes de precisar dar combate, ele já recupera a bola. Então, Leitura de jogo também, dificilmente você vai ver ele brigando com o atacante, o Léo Pereira, para recuperar a bola. Porque geralmente ele recupera um pouco antes disso. Leitura de jogo, sim. E o Léo Pereira ele é um exemplo joga muito avançado. Um exemplo de resiliência, né? Porque ele chegou jogando nada. E tipo assim, se fosse outros clubes, ele já tinha mandado ele embora muito bem. E os caras aguentou com ele e hoje em dia o cara... Ele chegou junto com o Gustavo Henrique no Flamengo e era a dupla que chamava de pateta na zaga. E hoje o Léo Pereira foi 6 anos de Flamengo, viu? E eu até compartilhei uma notícia no grupo lá, né? De 2020, quando o Flamengo vendeu o Pablo Mari pro Arsenal e mirou ele como substituto. Não deu muito certo. E eu acho que a zaga do Flamengo também é tão absurda que se botasse Vitão e Danilo, ganhava também. Eu acho que não. É bizarro, a zaga do Flamengo tá com uma zaga muito, muito acima da média. Então, 4x0 pro Flamengo, né? E agora nós vamos para a lateral esquerda.
Onde no Corinthians, se for pelo nome, muita gente não conhece, mas o Bidu foi um pilar muito importante para o Corinthians na temporada passada. Mas o Flamengo tem um lateral esquerdo muito rodado, que é seguro demais com o Alexandre. Para todos, com os dois. O Bidu, rapaz, surpreendeu muito. E tinha gente até pedindo ele na seleção aí. Jogando muito bem, é muito habilidoso na saída de bola ali. Ele joga muito, mas o Alexandre é a segurança, né? Provavelmente vai ser o lateral titular da seleção brasileira na Copa. E não tem como, experiente e muito seguro. Alexandre também, experiência, qualidade, classe. Alexandre por muita coisa. Alexandre. Meu voto também é no Alexandre. Aqui acho que é fácil, o Alexandre. Um lance para mim que resume muito bem a passagem do Alexandre do Flamengo. É aquela empurra que ele deu no Estevam, aquela dividida, que ficou muito famoso. Ele mostra que ele é seguro, ele sabe defender, ele é inteligente. E ele é esse Alexandre, e eu gosto muito dele. E é isso então. 5-0 para o Flamengo. Agora nós seguimos para o primeiro volante. No Flamengo nós temos o Gá, né? Quem não conhece. Treinador. E no Corinthians temos o Ranieri, que veio do Cuiabá, né? Cuiabá. E foi pro aquele Cuiabá histórico, né? Que ficou. É histórico que eu falo, né? Deles e companhia. Ele jogou muito bem no Cuiabá do Corinthians e foi um pilar importante para o Corinthians no primeiro volante. Mas convenhamos, né? Acho que aqui é. Cuiabá do Davidson. Aqui é pulgar mesmo, não tem como não. O Ranieri é importante ali pro Corinthians, mas ele tem muitos altos e baixos. Tem hora que ele faz umas partidas muito boas e tem hora que ele faz umas partidas muito horríveis mesmo. E o Pulgar é sempre na regularidade dele lá, rachando os outros no meio. Pulgar, muita qualidade, muita combatividade. Ele representa o torcedor em campo, aquela raça dele, aquelas chegadas exageradas dele. Por mais que é claro que o torcedor adversário, os jogadores também, fica bolado com isso, mas o torcedor do Flamengo adora. E além dessa raça, dessa combatividade, ele tem muita qualidade no pé. E quando ele está em campo, o Flamengo é outro. O Flamengo sente muita falta quando ele não está jogando. Isso aí é uma verdade mesmo. Se for ver assim, o jogador que talvez o Flamengo mais sente falta quando não está em campo, talvez seja o Pulgar. Porque na posição dele reserva o Flamengo com Jorginho e Pulgar é muito, muito, muito melhor do que o Flamengo sem os dois. É bizarra a diferença. Sem um dos dois ou sem isso. Eles que são os meias, né, hoje. E também porque o Flamengo não tem meias iguais a eles, né? São muito diferentes. Dela Cruz, o Flamengo não sente tanto com o Dela Cruz joga, porque eu acho que o Dela Cruz é com a Sul, né? Agora uma coisa o Araújo Alan. Apesar que o Everton Araújo tá melhorando, ó. O Araújo melhorou muito. Ele tem melhorado. Só que o Everton Araújo Ele é abaixo, mas tem melhorado, ó. Que é o melhor batedor de falta em potencial do Brasil. Que nunca bate as faltas. Do Flamengo. E do Brasil. Do futebol brasileiro. Isso eu entendo, mas. Tá entendendo, né? O Galo tem que bater mais falta. E ele ganha aí. 6-0 para o Flamengo. Agora nós vamos para o segundo volante. O Corinthians, o titular usual, né, do ano passado, que foi muito usado, foi o José Martínez, só que como ele tá passando por esse momento político, que ele não está podendo sair da Venezuela, o titular, por enquanto, está sendo o Matheus Pereira, né? E o do Flamengo é o Jorginho, não preciso nem dizer, né? O terceiro melhor do mundo. Acho que aqui vai ser pouco tempo, né? Próximo. Só passa. Jorginho e Guardião. É pouco tempo também, mas fica a observação que o Matheus Pereira deu uma dinâmica muito interessante pro Corinthians depois que chegou. Mas o Jorginho com léguas de distância. Beleza. Beleza, continuando então, placar de 6-0 para o Flamengo, né? Com a disputa com a. Cadê o moscando? Tem disputa de 7-0, né? Deixa eu ver com esse aqui. Agora, continuando a disputa, né? 7-0 para o Flamengo, com a vitória do Jorginho para cima do Matheus Pereira. Nós vamos agora para o meia mais ofensivo, que no Corinthians é a joia, né? Do Corinthians, que é o Breno Bidon. E o Flamengo, que é um cara que chegou para ser o banco do Arrascaeta.
mas é tão bom que é titular, que é o Jorge Carrascal. E já tô ligado, qual dos dois? Essa disputa do Bidon com o Carrascal é muito difícil, porque o Bidon é uma das joias do futebol brasileiro, né? Provavelmente vai para a Europa. E o Carrascal vem jogando muito bem, apesar de ainda não estar 100% confirmado do time titular do Flamengo. E tem muitas peças importantes ali, mas está jogando muito. E o Bidon vem numa temporada muito boa, inclusive na final da Copa do Brasil contra o Vasco, ele maltratou o Vasco. Rapaz, difícil. Mas eu acho que eu vou de Carrascal pela experiência. Porque o Bidon ainda tem muito a evoluir, é novo, mas é muito difícil. Eu também acho que tem uma briga boa aí, porque o Bidon ele tem potencial para ser o melhor jogador do Corinthians. E olha que o Corinthians tem Depay, tem um jogador interessante lá. Na verdade, eu acho ele já o melhor jogador do Corinthians. O que para mim o que peca nele ainda é só a falta de regularidade. Quando ele atingir um nível de regularidade maior, provavelmente o Corinthians não vai dar conta de segurar ele. Ele vai para a Europa, mas eu vou de Carrascal, porque o Carrascal é a arte ali representada no futebol, a qualidade, a essência, o jogo bonito, é muito bonito ver o Carrascal jogar. Ele sabe, tem o jeito de tratar bem a bola, então Carrascal. Eu acho assim, nessa função de meia, eu acho que é a pior função do Carrascal. Tentando fazer esse meia associativo. De trocar passe, articular o jogo ali, ficar mais posicionado, espaço curto. Tanto que quando o Carrascal joga nesse lugar, o time ele fica um pouco mais espaçado. Fica meio 4-2-4, assim. Porque a característica dele é tão de arrastar, e de driblar, e de transicionar o jogo, que perde um pouco essa... o que o Arrascaeta dá, né? Então, na função, o Carrascal, eu acho que o Carrascal joga melhor, mas ele muda a função. Então, eu vou voltar no Bidon, porque o Carrascal já tem 2 anos. Com a vitória do Carrascal, né? Agora nós vamos para o meio mais ofensivo. Se essa disputa fosse há um ano atrás, seria um pouco mais equilibrado, mas hoje está um pouco tempo, né? Que é o Rodrigo Garro do Corinthians e o Flamengo é o Arrascaeta. É exatamente isso. O Garro é muito habilidoso e tudo, mas é muito irregular também ao mesmo tempo. E o Arrascaeta vem na fase ali. Talvez seja a melhor fase da carreira dele. Então, não tem como um pouco tempo. Não vou nem falar nada. Pô, mano. Coitado do Garro. Tá de brincadeira, cara. Coitado do moleque. Que é a disputa, né? Então, 9-0 pro Flamengo. Ele que vem sendo comparado, mas todos os anos aí contra os melhores meios do Brasil, né? Quando chega alguém, Chega aí, automaticamente. é Arrascaeta ou Ganso? Arrascaeta ou Veiga? Arrascaeta ou Coutinho, Arrascaeta ou Matheus Pereira, não sei o que. Todos perdem. E etc. Quer dizer, nos debates os outros não lembram, mas na prática. Quem está sendo comparado é ele, sempre. Ele que é o parâmetro. Enfim, né? Então, o cara virou uma unidade de medida de qualidade. Quantos Arrascaeta um time precisa? Enfim, agora nós vamos para a disputa de um atacante, né, mais recuado, que joga ao lado do camisa 10, né? O Flamengo, que por muito tempo foi do Samuel Lindo, né? Mas hoje dá para ver claramente que o Felipe Luiz vai contar para essa função com o Plata. E no Corinthians Ou Cebola, né? Ou Cebola, mas Eu acho que vai ser o Cebola. Lado esquerdo, Cebola. Não, mas é lá direita, ele bota o Carrascal na esquerda. No segundo tempo contra o PSG, ele foi de direita. E vai ser o Plata, né? Que o Plata, inclusive, foi titular contra o Fluminense, né? E o do Corinthians é o principal jogador, que é o Memphis Depay. E acho que aqui vai ser o primeiro pouco tempo a favor do Corinthians, né? E pra todo lado. É exatamente isso. O Plata ninguém anda falando muito, não. O Plata tem caído de produção assim bem. E se ele vacilar, ele perde posição nesse time do Flamengo de titularidade. Porque o Cebolinha toda vez está entrando. Quem tá chegando, né? Quem tá chegando para Paquetá, então provavelmente pode sobrar para ele. E o Depay não tem como. Se ele não machucasse, com certeza ele ia sobrar no Brasil, vai que sobra. É outro nível. Eu acho que assim, não acho que seja pouco tempo, porque eu vejo tem dois lados dessa moeda, a questão do Depay.
por um lado, nas partidas importantes ele sempre aparece. Mas por outro lado, em vários outros momentos ele some. E não é o que se espera do grande jogador, do grande nome do time, né? Mas comparar os dois, o Depay está à frente hoje, porque o Plata já foi mais unânime dentro do próprio time titular e hoje em dia caiu um pouco de produção, vem oscilando e não dá para ele não, né? O Depay. Não, e o Depay, até mesmo na seleção, ele vem pro Brasil, Na seleção e ele continua sendo importante na seleção. A sensação que dá, assim, para quem assiste de fora, pelo menos é o que eu vejo, é que ele se esforça mais na seleção holandesa do que no Corinthians. Eu acho que como o calendário da data FIFA, né, é melhor. O brasileiro é muito puxado. Acho que Mas mesmo assim, se eu fosse torcedor do Corinthians, eu ficaria um pouco chateado com ele. Como é que fica Por esse o cara sentido, decidir o jogo de Copa do Brasil e Não, mas pois é, ele apareceu no momento decisivo, mas em várias outras partidas, quando o Corinthians precisou, inclusive o Corinthians ano passado poderia ter chegado na posição melhor no Brasileiro, não podia contar com ele. Sempre estava marcado, não jogava nada. Eu acho que isso é o que faz muito para aparecer hoje que está travando essa negociação, né? Porque o Corinthians paga demais no Depay. E resolve, né? Tipo assim, se fosse ver, se tu ver a partida do Plata e do Depay, eu chego a preferir o jogo do Plata. Pelo tanto que ele gera de jogo, taticamente e tal. E se tu Mas o Depay faz gol demais, velho. E dá pra E ver, o Plata não faz dá gol. a sensação de que o Plata é mais esforçado. Também. Mas também porque Não, não é é mais novo, né? tático. Também é muito mais novo que É o mais Depay. tático. O Depay, Mas mais que o isso. do Depay é outro. O Depay no tempo de Manchester United, nesse tempo aí, ele voava também na ponta. Mas hoje em dia não tem pique mais não. Quando você achar que você se esforçou muito para alguma coisa dar certo, um relacionamento, qualquer outra coisa, uma prova que você queria passar, quando você acha que fez muito e ainda assim não conseguiu, depois você pesquisa no YouTube, Plata vs PSG. Tá bom? Jogou muito. Ele fez... Chelsea. Jogou muito, cara. Mas contra o PSG, ele criou 2 chances ali no final. Demonstrou o Plata naquela final, foi absurdo. Ele jogou demais. Tem que fazer gol. Não tá fazendo gol. E ele faz a gente pensar naquele jogo, ele fez pensar que ele poderia jogar de segundo volante. Ele é muito habilidoso. Ele é muito bom. Ele é muito completinho. Eu gosto muito do Plata, mas é o Depay. Eu falo isso com corte no coração, porque eu sou muito fã do Plata. E no ataque? E no ataque agora nós temos Vou o te Yuri falar, Alberto, do Corinthians, e o Pedro, do Flamengo. E eu acho que essa disputa... Porque o Pedro, eu acho que o Pedro, as lesões atrapalham muito ele poderia ser muito mais do que é. E o Yuri Alberto, ele é o melhor jogador ruim do mundo, na minha opinião. Do nada, ele pega o Cristiano Ronaldo, quando pensa que não, no instalagem dele, ele vira o Obina. É muito estranho o Yuri Alberto. O Valbaiano, vou melhorar. E pra tu, gato. É igual tu falou aí, o Roberto tem uma hora assim que a gente olha pra ele e fala assim, rapaz, esse cara é um negócio entrar no Brasil. Aí tem hora que tu olha assim pra ele, rapaz, é um dos maiores bagres do Brasil. Não pode jogar muito. É loucura, velho. E o Pedro não, por mais que tenha as lesões do Pedro e tudo, mas o Pedro quando tá em campo é um dos melhores na função, então não tem como ver o Pedro. Eu também vou de Pedro, eu acho que o Pedro é o grande camisa nova do futebol brasileiro. O que atrapalha é a constância. Mas talvez se ele fosse mais constante, ele não tivesse no Flamengo. Constância que eu digo física, né? Porque... Eu não acho que é um jogador que fica machucando. Ele tem grandes lesões. Pois é. O Pedro, e é o que atrapalha. Grandes lesões demora a recuperar. Mas ele não é um cara quando que fica volta, parando. demora a pegar no tranco mesmo. Mas assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre o Yuri Alberto, porque a gente veio falando muito aí do Flamengo buscando uma camisa nova para revezar com o Pedro, isso é uma opção para ele. E no meu modo de pensar, apesar da bagrice do Yuri Alberto, ele é um nome perfeito, o modelo de jogo do Flamengo. Ele é um cara que ataca muito os espaços, aparece nas Alerta de costas do zagueiro. polêmica. Alerta de polêmica. Porque falar que o Yuri Alberto era Sim, mas não é uma eu não acho loucura não, velho, porque por mais que o Yuri Alberto erre muito, o Yuri Alberto é muito chato como centroavante. Sim. Eu acho que o zagueiro tem Ele muito perturba demais a defesa. Ele fica ali o tempo todo ele atiçando Ele é a muito zaga. forte fisicamente, tem muita habilidade. E tipo assim, num time igual o Flamengo, que gera muita chance, ele ia perder o gol, mas ele ia fazer muito gol também. O Gabigol é prova. Então, E na minha opinião, Pedro. Só que eu falo que o Tu Yuri Alberto seria o no bom Yuri? do Flamengo. o Pedro também.
Eu acho que na frente. Eu votei no Pedro. Eu acho que na frente do Yuri Alberto só o Caio Jorge, eu acho. Hoje eu voto no Yuri. Não, Tipo assim, não, justo. tem o Yuri e o Pedro pra jogar hoje. Ah, não. E pra fazer um gol, eu boto o Yuri Alberto, hoje. Mas o Pedro da minha memória, assim, não tem comparação. O Yuri Alberto não vai chegar no nível que o Pedro já jogou em 21. E pra mim, reflete muito Não, mal. o Yuri Alberto já chegou num nível absurdo. Do Pedro, Internacional, velho. mas do Pedro não. Não sei se chegou no nível do Pedro, mas Ele foi chegou. presente, Ele foi absurdo. O Pedro fez o Tite parecer que tava dando certo, velho, do Flamengo. Ele e o Cebola. É. Mas eu acho que ele jogou em 2024, se ele não tivesse lesionado, lesionado, ele tinha batido 40 até mesmo. Você tá com 30 gols na boca. É mais diferente, pô. O Flamengo gera muito mais chance do que os outros times que o Roberto já jogou na carreira. Sim. É diferente. E eu acho que o que define muito a passagem do Yuri Alberto do Corinthians é aquele jogo contra o Flamengo. O Corinthians teve a oportunidade de pênalti, o Yuri Alberto fez aquela cobrança ridícula, Depois foi lá e fuzilou. e depois lá meteu uma meia-lua no Léo Ortiz com um golaço. Esse é o Yuri Alberto. Incomodou o jogo todinho, meteu bola na trave, o bicho é chato. E também a gente não pode esquecer, elogiamos muito o Depar naquela final desse dia, mas o Yuri Alberto também, meu amigo. Ele fez o primeiro gol e deu assistência. Ele tem um gabigolismo ali, né? Gabigolismo. E, pô, eu acho que eu vou botar o Pedro, porque o Pedro hoje, se eu ganhasse no Paraíba, eu vou botar ele, porque ele monta um jogo muito fácil. Mas hoje não. Tem mais recursos. É hoje? Contra o Vasco lá ele entrou de É abraço. porque o Pedro é diferente. Foi Ele tem um Sim. toque ali que nem. Claro. É muito difícil ter um centroavante dele, é por isso que eu voto nele. É porque. Mas tem que melhorar. Sim, Pega, né? mas querendo ou não, tipo assim, o Pedro voltando agora de lesão, se ele pegar uma bola mano a mano com o goleiro, tu acha que ele tem mais chance de fazer o gol? Ele ou o Roberto? Então. E o Pedro, ele dá uma cavadinha assim, ele é filho de Marcos. Só que ele vai ficar lá morto lá o jogo inteiro. Hoje. Vamos ter esse adendo, né? Mas assim, enfim, não sei se vai ter outro. Se fosse pra voltar, sei lá, um artilheiro do Brasileirão, eu ainda aposto que vai ser o Pedro. Mas hoje eu acho que não. Enfim. Então, Pedro, 10-1 na disputa. Disputa bem. Deixa eu ter técnicos. Vamos fazer o técnico, né? O Corinthians é o Dorival Júnior, que o cara tem um aroma de Copa do Brasil que exala nele, né? E enquanto o Flamengo tem o Felipe Luiz, que eu preciso apresentar? Preciso não, né? Ele já chegou Mas se tu for, tipo assim, se tu for ver legal, tu sabe que o Dorival é maior que o Felipe Luiz ainda, né? Com certeza. Ainda é. Então, mas hoje o Felipe Luiz, o trabalho dele no Flamengo é muito diferente. Por mais que o Dorival esteja fazendo milagre ali naquele Corinthians ali, igual o Bidu se tornou um lateral muito importante no Brasil. O cara foi campeão da Copa do Brasil com o Bidu. Campeão da Copa do Brasil. José Martins, Assim, Gustavo Henrique. Trabalho muito bom ali, difícil fazer um trabalho aqui. Mas mesmo assim o Felipe Luiz tá outro nível hoje no Brasil. O Dorival de Holanda tem meu respeito. E em 2022 o Flamengo sacaneou um pouco de ter feito daquela forma, né, a saída dele. Eu ainda concordo, quando soube de todas as informações, eu concordava com a saída dele, mas o Flamengo conduziu muito mal e no ano seguinte levou o troco na Copa do Brasil. E eu acho que ele é um dos grandes nomes, assim, apesar de que nunca teve um futebol bonito, o time dele nunca foi apresentar o futebol bonito, mas sempre teve resultado. Mas é Felipe Luiz muito, porque ele representa muito a essência do rubro-negro, do futebol ofensivo que a torcida do Flamengo gosta, e tem mostrado credenciais aí para brigar futuramente aí nas grandes ligas europeias, né? O cara foi pro Mundial aí, deu um trabalho da peste pro PSG, o próprio técnico do PSG reconhece que foi talvez o time que mais tenha dado trabalho na temporada para eles. E isso é reflexo do trabalho do Felipe Luiz. O próprio discurso do Dorival é de equilíbrio, né? E aí, muitas vezes durante várias temporadas dele, o time fica meio morno. Mas o mesmo equilíbrio também é o que deixa eles consistentes. Porque eles erram um pouco, geralmente, chegam numa Copa ou outra e ganham e tal. Mas eu prefiro um jogo mais de risco e o jogo a jogo do Felipe. Né? Cada jogo é uma batalha ali, uma estratégia, e ele quer fuzilar todos os jogos. É porque ele não é também derivar o futebol da moda antiga, né? O Felipe Luiz já é dessa escola nova aí, de
treinador. O Dorival da escola Renato Gaúcho, Tite. Mas ele mudou muito também, o Dorival. Se reinventou. Adaptou muito. Ele sempre se adapta. Ele ganhou na década de 2000 ali, que acho que foi onde ele começou a carreira. Ganhou nos anos 2010, ganhou nos anos 2010. É um treinador, eu acho que o maior da história do futebol brasileiro. Eu acho que se reinventou muito ali antes do Flamengo, quando ele começou a treinar o Ceará, deu pra ver que ele mudou muito, ele começou a dar Ele uma... ficou um tempo sem treinar. Aí ele voltou diferente mesmo. Aí do Ceará ele foi pro Flamengo, todo mundo criticou a contratação dele. Mas ele foi aí, fazendo os jogos dele, tá? Fazendo o feijão bem feito, que ele mesmo fala. E num elenco forte, acabou. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. E pra quem não sabe, o Dorival, ele ganhou as 3 últimas Copas do Brasil que ele disputou, né? 22, 23, 25. 24 ele estava na seleção, né? E 3 times diferentes, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Com menção honrosa pra... São Paulo ele também, né? Não, mas pra comida de rabo que ele deu no Neymar. No Santos. Estamos criando um monstro, né? Esse foi o René Simões, né? Mas ele que tava naquele jogo, né? Enfim, então, Recordar é viver. o Flamengo aí ganhando na disputa de 11-1 do Corinthians. Claro que no papel o Flamengo é muito difícil bater no Flamengo, né? Então acaba que fica isso aí, esse desequilíbrio, mas jogo a jogo. O Flamengo pode, nos últimos jogos, ter tido vantagem contra o Corinthians, mas é final, né? A gente sabe que no papel ganha jogo, né? Então vai ser um jogo truncado, um jogo equilibrado. Início de temporada é muito difícil, um time tá desnivelado, mais do que o outro. E eu acho que vai ser uma final interessante de se assistir. E eu quero que você coloque nos comentários qual é o seu palpite pro jogo, viu? E tu, Eduardo, quanto tu acha que vai ficar o jogo? Rapaz, eu acho que 2-0. Eu acho que ele vai ser um jogo equilibrado e eu acho que vai ficar 1-0 pro Flamengo. O Flamengo vai fazer 1-0 e vai tentar controlar o jogo. Eu acho que, assim, principalmente por ser começo de temporada, isso nivela muito o time. O Corinthians ele não é um time fácil de se enfrentar, principalmente nesse tipo de campeonato, por ser um time do Dorival, um time copeiro, um time chato. E eu acho que vai dar empate e nos pênaltis o Flamengo leva. Mas por muito pouco. Por ser começo de temporada. Eu diria, se fosse meio de temporada, final de temporada, que o Flamengo ganharia. Eu estou com essa impressão de que vai dar pena. Eu fui mais pela freguesia, que o Flamengo é pai do Corinthians. Tem sido, né? Assumiu aí, recentemente assumiu a paternidade. Acho que fica 3-2. O Flamengo? Pro Flamengo. Tomara. Com gol do Paquetá. Rapaz. Mas ó, antes de mais nada, selo anti-zico, viu? Selo anti-zico. Antes de mais nada, Doido falar por isso, né? E é isso aí, galera. Valeu por ter acompanhado, viu? Tamo junto. Até mais.